Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento que tem como tema o futuro da alimentação fora do lar. Hoje é uma tarde especial, onde a gente conseguiu reunir aí especialistas para discutir um tema junto com a gente, principalmente para prepará-los, né, para quais as medidas, as estratégias necessárias para a gente colocar em prática e poder retomar de uma forma sustentável os nossos negócios, né? Principalmente quando a gente fala em reconquista de clientes, né? A gente percebe que os hábitos das pessoas vão mudando à medida dos acontecimentos e, mais do que nunca, a gente precisa agora dar uma observada e uma olhada para a parte da segurança, né, na questão do distanciamento e como é que a gente pode fazer isso dentro dos nossos estabelecimentos. Então, para isso, a gente convidou hoje aqui alguns especialistas. Vocês vão ver aí o diretor técnico do Sebrae vai falar sobre a visão do Sebrae em relação ao tema, o presidente do Sindipan, o vice-presidente do Sindipan, Alfredo da Caus Messias, Vinícius Lages como diretor técnico, o presidente da Abrazel aqui em Alagoas, Tiago Farias, e o presidente do Instituto Ideal, que é o grande Emerson Amaral, que vai trazer uma palestra maravilhosa para a gente poder aprender e colocar em prática nos nossos negócios. Então, agora, para dar as boas-vindas, queria alinhar com vocês que o certificado desse evento, em cerca de 4 dias, vai estar disponível na loja. O site é o loja.al.sebrae.com.br, onde vocês poderão estar pegando certificado. Daqui mais ou menos uns 4 dias úteis já vai estar disponível. Então, para iniciar o nosso evento, a gente chama o diretor técnico do Sebrae, Vinícius Lages, para dar uma palavrinha com vocês. Obrigado a todos. Eu estou com problema de imagem, portanto, espero que estejam me ouvindo bem com o áudio. Queria agradecer a participação de todos, desde já, de todos os que vão estar fazendo as intervenções, mas, sobretudo, a participação aí da nossa audiência, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial, como todos sabem, desde março, né, em que a gente tem aí a pandemia instalada e os decretos, né, estaduais e municipais que impuseram restrições às atividades econômicas. Nós já tínhamos um ano desafiador, né, sem a menor dúvida, o Brasil ainda tracionando a sua economia na tentativa de sair de uma baixa taxa de crescimento, e nós tivemos que enfrentar esta pandemia e, sem dúvida, aí você tem um choque tanto de oferta, você limita, né, restringe as atividades econômicas do ponto de vista da capacidade de produzir, distribuir bens e serviços, e, por outro lado, também você tem aí um choque na demanda, na medida em que os consumidores são também impedidos de circular, de frequentar os estabelecimentos, os espaços públicos, enfim. Por isso, essa crise traz uma dimensão econômica singular em relação a outras crises que já ocorreram. A natureza dessa crise, ela é centrada numa pandemia, né, de uma crise de saúde pública, ela traz para esse nosso debate hoje, futuro da alimentação fora do lar, enfim, a alimentação, de uma forma geral, né, uma atenção muito especial, né, porque, sem dúvida, o setor de food services, né, de alimentação fora do lar, tudo isso que vocês vão ver aqui nas diferentes apresentações do Tiago, né, do Alfredo e do Emerson, né, elas têm a ver, sim, com a cadeia da saúde, né? Nós nos alimentamos para nos mantermos saudáveis, né? É uma necessidade vital, né? E a contemporaneidade levou, né, a um crescimento enorme a partir de uma série de fatores da urbanização, né, ao crescimento do food service, ao crescimento da alimentação fora do lar, por questões de praticidade, por questões de diversidade, da possibilidade de você ter uma escolha, né, diversificada, né, de possibilidades. Esse é um setor, portanto, que está muito desafiado, né? Nós estamos, hoje o Brasil ultrapassou 1 milhão de pessoas contagiadas, né? Estamos chegando perto de 50 mil pessoas que morreram, né? 50 mil óbitos, tanto é
um dos quadros mais dramáticos do mundo, né? Só os Estados Unidos ultrapassou 1 milhão de pessoas contaminadas. E isso tudo tem um efeito muito sério, né? Tanto no imediato quanto no futuro. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui com vocês, né? Isso é um setor importante, vocês vão ver a pesquisa, né? Vão ver os dados aí, nós temos elementos para mostrar a importância econômica desse setor. Ele tem uma conveniência para nós na sociedade moderna, facilita a nossa vida do ponto de vista do funcionamento, da produtividade até, né, da economia, na medida que você tem uma prestação de serviço que facilita esses diferentes momentos das refeições, da alimentação, né, ao longo do dia. Mas foi um setor severamente impactado e acho que as apresentações aqui vão mostrar o que é que vem ocorrendo, as pesquisas e o que é que a gente pode pensar para o futuro. A gente já tinha, como eu falava, uma série de desafios e esse setor vinha respondendo, né, inovando e fazendo pivotagens no seu modelo de negócio, criando mais conveniência, né, mais praticidade e conforto para o cliente, né, usando tecnologias, aprimorando, né, o seu processo de backstage, né, da parte de fabricação, de produção, como também de front stage, né, da parte de experiência de consumo propriamente dito. É um setor que vinha avançando em prática de gestão, vinha incorporando novas experiências para o cliente, né, conhecendo melhor sua jornada, né, ao longo da relação com cada estabelecimento, que já vinha se preocupando com saudabilidade, né, com as boas práticas de fabricação, de higiene. Portanto, é um setor que responde, do ponto de vista de gestão e de tecnologia, às exigências de uma sociedade que quer um padrão de serviço e uma alimentação de qualidade. Mas, além disso, crescia também novos formatos, novas franquias, né? A emergência do food truck como também uma outra forma de criar um espaço de alimentação fora do lar, né? Os eventos pop-up também ligados à alimentação. Então, um setor que vinha com um crescimento importante, né? Fruto dessa evolução, como eu mencionei, da contemporânea forma de viver, de produzir e de consumir. É um setor que hoje se vê desafiado por esta pandemia, na medida em que, primeiro, tem uma restrição do funcionamento, né? Por mais que muitos tenham feito uma transposição do seu modelo de distribuição, de entrega, de atendimento aos clientes via plataformas digitais, via e-commerce, via aplicativo, via delivery, via Pague e Pegue, isso não consegue responder, né, à altura em termos de faturamento, né, que viabilize o funcionamento desses negócios sem uma retomada da presença do cliente nesses estabelecimentos. Esse é um ponto importante, eu acho que, sem a menor dúvida, o Thiago Falcão deve abordar esse aspecto, assim como o Alfredinho também, o Alfredo, no que se refere às padarias e às lojas de conveniência centradas, né, nesses serviços ligados à panificação. Então, é um setor que tem um desafio, portanto, de se reinventar nesse momento, né, em fazer uma aceleração da aprendizagem de tudo que o digital trouxe e pode trazer, em definitivo, para um novo modelo de negócio pós-Covid. É um setor que está rapidamente também fazendo o dever de casa em termos de protocolos e de cuidados com a biossegurança. A gente sabe que o novo consumidor vai exigir biossegurança como sendo uma premissa, né, do serviço e do produto, né? Nós vamos ver novas relações entre as cadeias. Eu tenho acompanhado o debate que o Thiago tem feito, a Brasel, a BIH, do ecossistema ligado à economia de serviços, do turismo, o quanto esses negócios têm uma interdependência grande uns dos outros, né? Então, o processo de retomada segura, né, e a economia só vai poder funcionar dentro de uma certa normalidade se nós pudermos ter esse ecossistema de serviços funcionando, né? Maceió, Alagoas, que tem na economia do turismo aí, né, um peso importante, assim como também no food services, o turismo depende do funcionamento, do bom funcionamento desses estabelecimentos, né? E vice-versa, né? Esses estabelecimentos também, muitos deles foram formatados para acolher já um outro perfil de cliente, né? E também o próprio alagoano, que já em viagens, em experiências lá fora, tinha sentido já a necessidade de ter
novos modelos de negócios, como a gente tem visto aqui com as cafeterias especiais, né, as lojas de conveniência e mesmo as inovações que o food service tem feito. Então, o setor que tem o desafio de continuar uma trajetória de aprimoramento dos modelos de negócio, a qualidade dos serviços, da incorporação de tecnologia, de padrões de gestão e de entendimento do cliente para oferecer a melhor experiência possível, né? E, por outro lado, tem que incorporar esse novo desafio da biossegurança e da comunicação dessa segurança para o cliente. Nós só teremos uma retomada efetivamente da economia, assim que dadas as condições para que isso seja feito do ponto de vista do monitoramento, né, da curva de contaminação e dos parâmetros que o governo de Alagoas tem adotado, e outros, né, também no país, se nós tivermos essa percepção de segurança pelo cliente assegurada. E os negócios sabem, e eu acho que isso que a gente deve ouvir do setor, que isso passa a ser uma premissa fundamental. Comunicar não apenas qualidade, conveniência, mas segurança, biossegurança, isso passa a ser uma premissa fundamental para o futuro. Para isso, a centralidade das pessoas, né, o cuidado que precisamos ter em relação aos clientes, mas também aos nossos próprios colaboradores. Acho que todos aí devem também trazer esse tema de quanto, para nós, que trabalhamos na economia de serviços, sabemos que ter os colaboradores engajados com essa postura cuidadosa em relação à biossegurança é fundamental. Então, nós vamos ter que habilitar, né, capacitar, como o setor já vinha fazendo, com boas práticas de fabricação, agora incorporando uma dimensão de sanitização, né, de riscos ligados a, por exemplo, a questão das pandemias ou de outras doenças que podemos ter. Então, assim, em princípio, são essas as minhas palavras, eu queria apenas fazer essa breve introdução. O compromisso do SEBRAE é de oferecer as oportunidades de capacitação, de compreensão, primeiro, de que crise era essa, né, tentar ajudar rapidamente nas questões fundamentais de sobrevivência, de liquidez, né, desse setor, né, e é um desafio grande de buscar crédito adequado, de fazer com que o auxílio seja estendido, de modo que a gente ainda consiga ter a manutenção do emprego. Esse é um setor que emprega bastante gente, e é importante para nós, portanto, a continuidade dessas medidas enquanto não temos uma retomada, né? E trabalhar esses protocolos junto aos negócios, de modo que isso passe a ser parte desse chamado novo normal, ou seja, do novo modelo de negócios, né, que incorpora a biossegurança como parte estratégica dos negócios. Então, eu encerro por aqui e acompanho, então, as demais apresentações. Obrigado mais uma vez pela participação e audiência de todos. Obrigado, Vinícius, pela bela introdução aí. Isso mostra que o SEBRAE está alinhado, né, com os temas e está junto do empresário para a gente desenvolver essa retomada assim que possível, da melhor forma possível. E para falar sobre a visão das panificações, eu queria convidar aqui o Alfredo da Cal Messias, que é vice-presidente do Sindicato de Panificação e Confeitaria, do Sindipan. O Alfredo da Cal, a palavra está com você agora. Fica à vontade. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Exatamente, vou citar Vinícius agora, porque tudo que ele falou agora, né, por toda essa transformação, esses desafios que nós, panificadores, né, estamos tendo em momentos de pandemia, né? E é interessante que o nosso presidente da ABIP, ele fala uma frase que diz que em meio à crise, né, uns choram, outros vendem lenço. Frase essa aplicada no contexto voltado para o prisma econômico. Mas, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Pessoas estão morrendo, a gente vivencia todos os dias os clientes entrando na loja, com receios, né? Muitos
né, compartilhando dores, né, de perdas de parentes, amigos. E, sem sombra de dúvida, no primeiro momento, né, que nós vivenciamos essa pandemia, foi um choque, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos o desafio de reagir a esse cenário, né? Tivemos aqui na nossa panificadora, no mês de abril, acredito que os piores meses em toda a sua história, ao longo dos 25 anos, né, uma queda de 60% no faturamento. Nós íamos investindo no restaurante, no food service, né, no self-service, e aí tivemos que recriar. E uma oportunidade muito boa, e eu agradeço ao Sebrae por isso, foi participar do Acelera Digital, onde mais de 20 panificadores de todo o Brasil, nós nos reunimos quase um mês, tivemos várias reuniões com especialistas em marketing digital e transformação digital, e o objetivo ali naquele momento era ouvir quais eram as nossas dores e quais eram as nossas estratégias. E aí houve uma reunião de ideias, né? E trouxe várias soluções. Abriu-se a mente, nós já sabíamos que a mudança do mindset, sem sombra de dúvida, já é o caminho, né? A inovação já era a bola da vez. E é interessante que o capital cerne do negócio, de repente, não passa a ser não só o conhecimento técnico, ou, de repente, não ter um ponto estratégico, mas sim a capacidade de se recriar e inovar, e principalmente utilizar-se da criatividade. E foi o que nós fizemos. E ouvindo as lives, por exemplo, Emerson, sem sombra de dúvida, foi um grande protagonista aqui, por exemplo, que nos ajudou bastante aqui no nosso negócio, sem sombra de dúvida, para o Brasil inteiro, porque foi pegando várias ideias, a sua expertise técnica, e, sem sombra de dúvida, essa atividade proativa que o panificador tem que ter, de reagir a cenários, e nós já somos especialistas nisso. Quantas crises a panificadora já superou, né? E já vimos num momento difícil. Eu me recordo que estávamos reunidos na BIP Jovem, em 2014, lá na CNI, quando se estava no estopim da crise de Lava Jato, aquelas inseguranças políticas, a economia uma insegurança tremenda, a panificação já perdia fluxo, já era desafiador se recriar naquele cenário, e, de repente, nós achamos, nos deparamos com um cenário de pandemia. Então, o que fazer? Primeiro, estudar os seus custos operacionais, reduzir os mix, foi o que nós fizemos, reduzimos os mix de produção de produtos próprios, focamos na curva ABC, aqueles que vendiam mais, isso foi uma estratégia inicial. Segundo, aprender a vivenciar os meios digitais. Então, isso foi o grande desafio. Mas, nós já estávamos presentes no iFood, no Uber Eats. As plataformas digitais representavam em torno de 2,5% a 3% do nosso faturamento, era muito pouco, nós não focávamos nisso. E hoje, né, pasmem, ela já representa quase que 35% do nosso faturamento. Mas, ao mesmo tempo que é o caminho natural, né, que todos buscaram, os restaurantes, os food services, as padarias, mas também é um momento de reaprender os processos para ter um bom atendimento a esses clientes, a atender essas demandas digitais. E aí foi um desafio. No primeiro momento, tivemos que organizar a logística de organização dos pedidos, tivemos que preparar alguém para recepcionar e ficar fixo ali, olhando as plataformas para dar um melhor atendimento, prospecção por WhatsApp, conversar com os clientes, o caderninho de anotações do número dos WhatsApps dos clientes, porque o fluxo nós já tínhamos, só que esse fluxo caiu mais da metade. Então, nós tínhamos que resgatar essas pessoas que estavam vindo para a padaria, mas deixou de vir por conta da pandemia. E aí tivemos que visitar os edifícios, os prédios na região, conversar com algumas pessoas, explicar que o WhatsApp seria aquele canal de comunicação. E vendo as boas práticas de gestão dos colegas da panificação espalhados pelo Brasil inteiro, por conta das lives, que constantemente a BIP vem nos presenteando e nos dando nortes para sobreviver esse meio à crise, a gente colocou algumas boas práticas de gestão em relação aos processos, né, de delivery e os processos de atendimento a essas demandas digitais, e estamos evoluindo e aprendendo.
E eu vejo que hoje é o momento para nós, empresários de panificação, né, de desaprender muita coisa e reaprender. E esse já era um lema, né? A Albert Einstein, ele já falava exatamente disso, que era o momento, no cenário, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler nem escrever, mas é aquele que vai saber desaprender e reaprender novamente. Então, baseado nesses conhecimentos, de uma maneira proativa e rápida, buscando ter mais velocidade nas ações, que nós estamos conseguindo sobreviver a esse cenário de pandemia. E com algumas estratégias. Eu acho que um grande objetivo também é entender as demandas, porque nós estamos diante de um cliente que está receoso, temos que oferecer a biossegurança para ele, demonstrar essa segurança das boas práticas de gestão no cunho de alimentar, mas com relação à questão das proteções de combate ao vírus. Então, isso se tornou estratégico nos negócios da panificação. Não é só atender os protocolos, não é só atender as exigências, mas também se comunicar com o cliente e mostrar, né, que o negócio está preocupado com ele, né? Existe essa via de mão dupla. Então, sem sombra de dúvida, isso foi uma estratégia que está sendo tomada por nós e por vários colegas panificadores. Cada dia, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência engrandece muito as boas práticas de gestão. E perseverança, segurança, equilíbrio emocional, porque não é fácil, né? Porque quando perdemos alguém próximo, eu recentemente perdi um amigo de infância, da minha idade, né? Fui surpreendido. Eu também adquiri o tal do Covid, passei 21 dias em casa e pude fazer algumas reflexões. Mas, sem sombra de dúvida, é nesse momento que a fé, a perseverança, né? Acima de tudo, confiar em Deus, mas trazer essa paixão pela padaria, que é isso que nos faz estar todos os dias, né, atendendo ao cliente. Eu acho que é necessário comunicar isso ao cliente, que nós estamos ali, né, em prontidão para servi-lo, mas servi-lo com segurança, com estratégia e da melhor forma possível. Mas se eu pudesse pontuar, talvez, qual seria o maior desafio, eu entendo que é equilíbrio emocional e capacidade de inovar sempre, buscar inovar, trazer várias outras soluções, entender onde está a demanda, como está a demanda e como melhor atender essa demanda. E as redes sociais, a transformação digital, ou seja, os canais omnichannel, para você chegar a esses clientes, mas também eu diria que é um canal omnichannel também de relacionamento com o cliente, de comunicabilidade interna. Você está desafiando ao teu colaborador, que é necessário, que é um momento de superação, é fazer mais com menos, é você trabalhar ali com metade da sua equipe, sem sombra de dúvidas, as MPs 936, 937, foram estratégicos para os negócios, ou seja, reduzir jornada, suspender contratos de trabalho, fazer cálculos, e assim, botar ali na planilha e fazer seus custos operacionais. É desafiador nesse momento, com queda de fluxo de pessoas, negócio, queda de faturamento, é uma reengenharia, né? E não é fácil, mas é possível. E temos vários cases aí maravilhosos. Emerson vai, sem sombra de dúvida, compartilhar alguns aí que foram estratégicos, de panificadores que recuperou praticamente seu fluxo de caixa, outros até cresceram o faturamento, e entender a demanda, onde está essa demanda. Nós notamos que nossas vendas de produtos, né, terceirizados, produtos de mercearia, conveniência aumentaram. Inclusive, estrategicamente estou voltando para a conveniência, né, para esses produtos de mercearia, porque nós estamos muito focados no restaurante, mas estrategicamente são questões imensuráveis. Nós não temos prazo de como será essa volta do pós-normal em relação ao self-service. Existem os dilemas que aí Tiago, sem sombra de dúvida, vai falar com maestria, né?
como é que será essa vinda do self-service, se será o à la carte, como atuar nisso. Sem sombra de dúvida, Tiago vai dar show em relação a isso, como tem dado nas lives, tem acompanhado. Então, meus amigos, a visão da panificação, sem sombra de dúvida, eu encerrar a minha fala com alguns pontos. Primeiro, reveja seus custos, tá? Bota na ponta do lápis, vê o seu custo operacional, como reduzir custos, como reduzir os custos na folha, mas, acima de tudo, no segundo ponto, eu diria, tenta aumentar o máximo possível a tua produtividade. Tem vários canais aí para isso. Nós tivemos a oportunidade do ano passado, né, há 2 anos atrás, participamos do Brasil Mais Produtivo, com as técnicas do Lean Manufacturing. Ano passado, podemos participar do 8º Congresso Nacional de Inovação, em São Paulo, onde o Brasil Mais Produtivo elegeu 40 indústrias no país para compartilhar com as boas práticas de gestão e, assim, para surpresa nossa, nós fomos escolhidos para estar entre essas 40 indústrias, representando o setor de panificação. São mais de 70 mil padarias no Brasil, e estávamos nós lá, uma padaria do Nordeste, de Alagoas, e a temática foi o Lean em uma padaria, é possível? E ali nós compartilhamos que com boas práticas simples, com apenas reengenharia de processos, repensar os processos produtivos, nós podemos alavancar grandes saltos de produtividade. Então, nesse momento de pandemia, sem sombra de dúvida, a gestão de processos, a gestão de produtividade, a tecnologia do frio, o congelamento, é um caminho, já era um caminho sem volta e agora passa a ser um norteador, uma questão de sobrevivência. Então, reestudar a sua linha de produção, otimizar processos, usar a tecnologia do frio, de repente até estudar se vale a pena produzir alguns itens de produto e por que não terceirizar alguns itens de produto. E a minha fala constantemente em reuniões com alguns colegas de panificação, eu falo se de repente não é o momento de compartilharmos produtos chaves. Por exemplo, se a minha padaria ela faz muito boa uma bolacha ou um bolo, a padaria de Clodoaldo faz uma linha de pães especiais maravilhosa, a padaria de Everton faz uma linha de confeitaria muito boa. Então, de repente, por que não compartilhar, um vender para o outro, para otimizar processos? Eu acho que é pensar na solução, é sair fora da caixa, né? E pensar como podemos ser mais produtivos, mais eficientes, né? E, sem sombra de dúvida, ter muita autoestima, força de vontade e fé em Deus para superar. Mas nós iremos superar. Eu acredito que, em breve, esse pós-normal que nós já estamos iniciando essa vivência, ele vai nos surpreender, porque é possível ter uma grande escalabilidade na padaria. É possível escalar vendas. Como? Uma estratégia, repensar produtos, a venda compartilhada pode ser um caminho, mas a rede social você vai atingir um público imenso, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma eficiência, porque ao mesmo tempo você atinge um nível de clientes que você é inimaginável. E uma das experiências que eu tive foi recentemente agora com relação às cestas de café da manhã. Em toda a história, eu sempre fazia cesta de namorados, cesta Dia das Mães, mas as minhas vendas eram muito poucas, né? Porque já havia vários players no mercado fazendo isso. E eu me surpreendi no Dia das Mães, que nós anunciamos uma cesta de café da manhã do Dia das Mães, né? Fizemos apenas uma postagem no Instagram, nada mais que isso, né? E me surpreendi com a quantidade de demanda, de procura e como atender essa logística. Tive clientes da parte alta da cidade onde eu jamais pensaria em atendê-los, e eu vi que há um universo, há um oceano azul. Apenas basta aprender a desbravá-lo. Eu acho que esse desafio, essas lives, sem sombra de dúvida, o SEBRAE, a BIP, a Associação dos Panificadores, Sindicatos Panificadores, certo? Nos ajuda muito quando oferece esses momentos disruptivos e de enriquecimento em aprendizado. Então, meus amigos, vou encerrar a minha fala agora. A visão da padaria é essa, que eu compartilho com vocês, alguns cenários que eu pude vivenciar, mas a notícia boa é eu tive uma queda de 60% em abril, mas recuperei 25% já em maio.
Então, gradativamente, hoje estamos com em torno de 32%, 30% de queda, mas diminuindo, aumentando-se as vendas, diminuindo os custos, porque a venda não é tudo, mas se você tiver a venda alinhada com a administração dos seus custos e com estratégia, a gente vai superar essa crise. Então, Luciano, você está com a bola da vez. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Alfredo. Como sempre, contribuindo aí para todo esse pessoal aí que está precisando e buscando essa troca de conhecimento, que eu só acredito nesse conhecimento, onde a gente consegue trocar informações e aprender juntos, né? Então, para isso agora, a gente vai convidar o Tiago Farias, ele é presidente da Brasel aqui em Alagoas, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para trazer a visão desse segmento também, que tem sido muito impactado, mas que, através de um trabalho fantástico da Brasel aqui em Alagoas, ele tem feito aí ações, né, que pudessem aí lutar para essa retomada ser da melhor forma possível. Com a palavra, o grande Tiago aí. Fica à vontade, Tiago. Agradeço ao Sebrae pelo convite, aos colegas aqui presentes que estão falando também. Antes de mais nada, Alfredo, self-service não vai voltar não, viu? Nem restaurante, então padaria pode tirar aí do seu mix, porque nada disso vai funcionar mais. Brincadeira à parte, a gente vinha de um processo muito complicado, restaurante, já antes da pandemia, que era justamente essa questão de padarias, dentro de um processo já há alguns anos, se transformando ali em restaurantes, e depois os supermercados também se transformando em restaurante. Então, a gente já vinha enfrentando uma concorrência muito forte e efeitos de crises, como do caminhoneiro e outras, que vinham prejudicando o nosso trabalho. Mas dentro desse cenário da pandemia que a gente vive, não diferente dos outros segmentos, a gente precisou se reinventar, entender o que estava acontecendo, e inclusive começar até, enquanto instituição, tratar o nosso segmento de forma mais segmentada mesmo, diferente, porque dentro do ramo de restaurante, quando a gente fala, restaurantes estão prejudicados, mas vai ter parte que vai estar mais, outras que vão estar menos. Os que vivem de entretenimento, ele vai ter um peso muito maior, até pela questão da recuperação, o do turismo da mesma forma, a alta gastronomia se viu uma sinuca de bico dentro desse período, né? Porque como é que eu vou gerar experiência àquele cliente entregando somente a comida dentro de casa, que já perde um pouco da sua qualidade, que não vai ter a experiência do ambiente, de um bom serviço, os self-services, o medo que trouxe, né, essa questão do recomeço, mas te digo, Alfredo, com toda certeza, os self-service nasceram no Brasil e eles nunca vão terminar. A gente vai precisar, sim, se adaptar. O brasileiro gosta do serviço self-service, ele é apaixonado pelo serviço self-service e a gente vai precisar, lógico, de adequações e melhorias para a manutenção desse serviço com segurança a esses nossos clientes. Então, a gente vem num período de modificações, de mudanças, e muito importante, até na fala do Vinícius, do Alfredo também, falando sobre a questão de práticas de gestão. Eu acho que isso norteou todos os empresários durante esse período, a eficiência em relação a mudanças, a eficiência em relação a tomadas de decisão que precisam ser muito rápidas. A gente tem casos aí de empresas que, antes dos períodos de decreto, já vinham chamando ali os seus franqueados, comunicando o que é que poderia acontecer e, se fosse acontecer, quais eram as alternativas que eles tinham para aquilo dali. Então, ser futurista, ter resposta em relação às dificuldades, ela é muito importante desse cenário. E falando um pouquinho do que a gente entende do nosso setor, do que é que pode acontecer no nosso setor, eu vou falar um pouco do cenário que hoje a gente vive. Em modo Brasil, os restaurantes hoje giram em torno de 40% da sua receita que tinha antes.
Em Alagoas, a gente tem um cenário um pouco pior, a gente tem, muito pior, na verdade, a gente tem um pouco mais de 20% do faturamento que a gente tinha antes. E isso é muito preocupante porque é uma queda muito brusca e é óbvio que quase todos os estabelecimentos não vão conseguir ali entrar no seu ponto de equilíbrio e durante esse período de pandemia vão estar juntando dívidas. Outro dado legal que a gente tem no nosso setor, importante para nortear o que é que está acontecendo, é que mais de 70% dos estabelecimentos, eles não estão abertos. Seja porque são casas linkadas a entretenimento, seja porque são beach clubs, seja porque tentaram fazer esse processo de adaptação delivery e não conseguiram. Então, é muito importante esse pós para o nosso segmento, para que a gente possa realmente salvar esses CNPJs, para que a gente possa continuar dando emprego e evoluindo. E dentro desse cenário do pós, algo que foi muito presente dentro da pandemia, é lógico que vai permanecer, que é a questão do delivery. O delivery já era um cenário crescente dentro do nosso segmento, de forma mais especial, era muito crescente na questão dos aplicativos. Hoje, dentro do cenário da última pesquisa que foi feita, ele já detém quase 50% aí do mercado total em relação a pedidos de delivery. O meio tradicional, ele ainda tem uma representatividade muito forte, de torno também dos seus 50%. Então, a gente teve um processo de aceleração muito grande de algo que já era rotina, de algo que já era real dentro do nosso segmento, que foi o crescimento do delivery. Para vocês terem uma noção de quanto foi crescente esse meio, todo o planejamento do iFood em relação à captação de novos negócios foram atingidos aí dentro desse primeiro semestre. Então, esse processo da pandemia, ele acelerou demais essa questão do uso do delivery, seja em relação a clientes que ainda não tinham uma prática do uso do delivery, de se acostumarem a essa prática, ou de restaurantes que não tinham como algo dentro do seu negócio o delivery, de colocar em prática. Então, eu posso dizer com toda certeza, o retorno dos negócios de alimentação fora do lar, eles vão ser parametrizados também com a permanência da questão do delivery. O delivery vai ser permanente e há a tendência a cada ano de ter crescimento em relação a esse serviço por diversas situações, praticidade, menos tempo que as pessoas têm. Hoje, você pode agendar um dia anterior o que é que você vai comer na hora do almoço. Então, isso vai ser presente. E hoje, a panificação, inclusive, vive esse momento, panificação, supermercado, vive esse momento do delivery, que há alguns meses atrás, acho que teve um ponto muito importante também, alguns meses atrás, houve um start forte a nível Brasil, de um estímulo em relação a esse tipo de serviço para esses outros segmentos. Então, delivery deve permanecer, mas acredito com toda certeza que dentro de um retorno, lógico, de forma muito lenta, de forma progressiva, as pessoas vão continuar querendo o contato, vão continuar querendo se relacionar. Somos seres humanos e a nossa essência é relacionamento. Então, aquilo que a gente vê de matérias, dizendo aquelas bolhas que botam em relação ao cliente dentro dos restaurantes, o futuro do restaurante. Eu não acredito que isso seja o futuro do restaurante. Eu acredito que sim, que os restaurantes vão ter melhores práticas. Eles já tinham boas práticas de alimentação. A essência de um negócio de alimentação fora do lar, ele já nasce com essa expertise, ele tem da sua obrigação esse treinamento sobre vírus, sobre bactérias, mas dentro desse momento a gente vai precisar de um cuidado muito maior, até porque o mundo entendeu que ele pode parar. Então, eu acho que não é vontade de ninguém ter um momento como esse de novo de parar, ou agora, dentro de um cenário de retomada, ter novos baques, novas quedas em relação a esse processo de retomada. E falando sobre restaurantes, eu acho que esse processo de retomada, apesar de ser lento, ele não deve ser tão forte em relação a essas curvas
principalmente falando aqui dentro do Brasil. A gente sabe que dentro do Brasil o processo de aceleração da disseminação do vírus ela foi muito maior do que diversos países no mundo. Teve o lado ruim, que foi a lotação da saúde, a morte de pessoas, mas tem um ponto aí que é importante que a gente entenda, que é também a aceleração dessa possível imunização. Eu não vou falar como uma certeza, até porque eu não sou médico, infectologista, mas existe essa até porque pelo passar dos meses do que está acontecendo nos outros países, existe essa possibilidade de imunização, seja por um período, e que essa imunização possa coincidir, se Deus quiser, com um período que chega uma vacina que já esteja disseminada aí para toda a população. Então, eu acredito que por mais que esses primeiros meses sejam mais fortes, a gente já vê em algumas cidades retornando, é importante falar que essas cidades que estão retornando, a grande maioria tiveram um processo muito eficiente dentro da curva de contágio. Então, quando abriram, teve um processo mais acelerado. Então, eu acredito que esse processo, apesar de ser lento, ele não deve ser tão regressivo como o momento que a gente está vivendo. Então, a gente precisa realmente, como os colegas falaram, foi muito bem colocado, pensar a gestão como um principal ponto aí dentro dessa retomada. Ela foi muito importante durante o período durante a pandemia e vai ser muito importante o pós-pandemia para que a gente possa manter nossos negócios enxutos, com menos gastos, mais focados ali em boas práticas de gestão, que a gente possa crescer de forma saudável, né? E a tecnologia, como o Vinícius falou, ela vai ter papel fundamental dentro desse processo, seja no processo de relacionamento com o nosso cliente, seja no processo de melhores práticas dentro do nosso negócio. E eu posso dizer aí, já que as pessoas gostam muito desse cenário futurista, porque todas as vezes que tem matéria sobre a bolha do cliente ou barreira de aclínico do cliente, elas foram muito disseminadas. Eu acho que esse cenário futurista a gente vai encontrar um uso muito maior, como hoje na própria China, da questão eletrônica, das pessoas irem até o restaurante, usar um cardápio eletrônico, pagar por esse cardápio eletrônico na palma da mão e receber o pedido na sua mesa. Vocês acham que isso é muito irreal? Não, não é. Em Maceió tem empresa de tecnologia já disponibilizando com tecnologia nossa, daqui da cidade, já disponibilizando para os clientes dentro de restaurantes. Então, isso é algo que realmente vai ser muito presente dentro das nossas vidas, vai trazer ainda mais praticidade e pode trazer para os estabelecimentos, principalmente, entender essa visão do empreendedor, que quando ele investir em algo como essa tecnologia, ele pode diminuir custos dentro da sua operação. Então, entender como a tecnologia vai lhe ajudar a ter essa relação com o cliente e como isso vai ser importante para a diminuição de custos. Isso vai ser essencial, seja pela questão de estudo dos seus números, da questão de CMV, da questão do estudo de fichas técnicas. Então, isso vai ser muito importante para esse período de retomada, com toda certeza, digo para vocês. Mas digo com otimismo e com tristeza também, que a gente vai ter, sim, a manutenção de vários restaurantes, afirmo isso aqui para vocês, vamos ter, sim, a manutenção de self-service, vamos ter, sim, a manutenção dos negócios de entretenimento, inclusive o turismo, ele já começa no Brasil, dar sinais em termos de possibilidade de retomada, com prazos para essa retomada, de forma muito sábia, o Vinícius colocou aqui, não é só abrir hotéis, não é só trazer o turista, ele precisa de todos os aparelhos que são linkados a essa vivência do turista dentro da nossa cidade. E, então, seja a questão das jangadas, seja a questão dos taxistas, dos Ubers, seja a questão dos restaurantes. Então, isso vai ser a nossa realidade daqui a pouco, e Maceió e Alagoas, graças a Deus, é uma terra abençoada sobre as suas belezas naturais,
seja na questão do litoral, seja na questão do nosso interior, que ainda é pouco aproveitada, mas a gente já tem aí uma boa oportunidade em relação a essa retomada, e isso vai ser fator determinante para o nosso crescimento, para a volta à nossa normalidade. Se eu posso deixar aqui uma sugestão aos nossos empresários, trabalhem com a cabeça de agora, em economizar, diminuir custos, por mais 3, 4 meses, que isso vai ser a nossa realidade. Não entendam a retomada como um passo largo. Essa retomada vai ser passo por passo, e é muito importante a sua responsabilidade enquanto gestor para o futuro da sua empresa. Digo com todo pesar que o futuro das empresas não vão ser para todos, vão ser para alguns. A perspectiva da manutenção dessas empresas é de 30 a 50% de fechamento dos CNPJs de bares e restaurantes, mas com toda certeza, se você fizer um bom trabalho, pensar direitinho no que você está fazendo, entender o cenário de oportunidades que você tem ao seu redor, vai valer a pena ficar, vai valer a pena investir e continuar com o seu sonho em relação a empreender. Eu vou parar aqui a minha fala, até porque a gente tem um grande professor aqui junto com a gente, que deve falar sobre o nosso setor aqui também, e fico à disposição mais à frente, se assim precisar. Trouxe uma pesquisa muito legal aqui para você também, para a gente compartilhar depois. Pode voltar, pode botar sua carinha aí, não tem problema não. Pesquisa muito legal. Você quer deixar para compartilhar essa pesquisa depois com o nosso professor, ou prefere que a gente passe essa pesquisa agora para o pessoal? Pode passar aí, Tiago. Então, passa aí essa pesquisa que eu encerro. Pode ir passando aí os slides. A gente fez uma pesquisa para falar sobre o nosso retorno, porque a gente vinha citando dentro do meio político, né, com o nosso governador, com o nosso prefeito, de uma volta à normalidade, com nossos secretários, e falando que ia ser uma questão muito demorada, que seria um processo lento em relação a essa retomada, que nem se preocupasse que começa com 20%, 15% do faturamento para depois chegar a 50%, 40% depois de um mês. E como a gente sempre trazia resultados que eram de fora, de Santa Catarina, disse, mas o pessoal de Santa Catarina não pensa igual o pessoal daqui, não. Então, a gente resolveu fazer essa pesquisa e trazemos aí o resultado dela para vocês. Então, eu vou passar essa parte mais prática, né? Estado civil. Passa para mim, por favor. Se tem filhos, passa, por favor. Eu posso passar, né? Está aqui disponível. Não, tenho sim. A cidade onde residem, então a gente fez bem abrangente, está vendo que tem várias cidades, tem outras aqui no pontinho, mas tem Maceió, Arapiraca, Santana de Ipanema, Penedo, Marechal, Paripueira. Então, várias cidades participaram da nossa pesquisa. Então, ela mostra uma realidade de Alagoas. Sexo feminino, como sempre, dentro de pesquisas, principalmente sobre internet, dentro da internet, elas têm uma participação muito grande. Para vocês terem uma noção, a gente disparou através de e-mail list, inclusive o Sebrae ajudou a gente em relação a esse processo. A gente pediu para que fosse disseminado com um grupo de família e amigos. Essa pesquisa terminou tomando uma dimensão muito grande em relação à sua disseminação, em relação a participação de pessoas, a palavra fugiu aqui. Então, a idade dessas pessoas que participaram, o grande público aqui entre 24 a 38 anos, o impacto da pandemia financeiramente nessas pessoas, né? Isso aqui, na verdade, ela tem uma realidade não só para o nosso segmento, mas para qualquer outro segmento, isso é um fator importante. 30% disse que não afetou, né? 15%, quase 16%, mostrou ali de forma leve, e aí temos aí, de forma média, quase 30%, de forma intensa, 20%, é um dado muito preocupante, e temos aí um percentual aí que realmente ficou desempregado, ou que a renda acabou. Se houve redução, quase 60% diz que sim, inclusive considerando a questão dos deliveries. Intenção de voltar a bares e restaurantes, 50%, um dado muito importante, 50% ainda não se sente seguro a frequentar bares e restaurantes.
quase 50%, ou se sente seguro dentro dessa retomada, ou de forma mediana aí, com algumas restrições. E teve uma informação, aqui a gente bota os fatores, né, que ele sente seguros, né, quando ele entender que não tem mais chance de contágio, quando tiver uma vacina, quando o número de contágios tiver uma queda comprovada. Então, é muito medo das pessoas. E aí, teve uma coisa muito legal aqui para a gente. Vou passar essa aqui também. Isso aqui é bem legal. A Brasel vai disponibilizar isso para vocês. Eu vou botar um link e disponibilizar pelo Instagram da Brasel AL, para que vocês possam ter acesso às pesquisas também, tá bom, pessoal? Para não tomar muito tempo aí do colega, questões que eles botam como essenciais a voltar a frequentar. E aí tem uma coisa bem legal aqui, a segurança, 60% eles só compram em locais no delivery que eles já têm segurança, 20% aí, em média, tem segurança no modo geral, e um pouco mais de 10% não confiam na modalidade delivery. E deixa eu passar aqui uma informação muito importante. Pronto. A gente viu que 50% das pessoas não pretendem voltar a consumir em bares e restaurantes agora, né? Mas 20% dessas mesmas pessoas que não pretendem, ele entende que bares e restaurantes têm um grau de segurança igual ou até maior do que outros estabelecimentos, outros tipos de loja, ou cinemas, teatros, e apenas um pouco menos de 10% não se sente seguro. Então, somando riscos iguais ou mais seguros, a gente tem aí 90% das pessoas que responderam essa pesquisa com segurança dentro do nosso tipo de negócio. Então, isso mostra que, na verdade, 50% da população ela não tem segurança para estar circulando na cidade. Não é somente em bares e restaurantes. Então, isso é um comportamento de consumo muito interessante para o modo geral dentro do mercado, traz um cenário mais confiante para bares e restaurantes, que sabe que dentro de um processo de avanço da pandemia, de mais segurança com o número de leitos e outros fatores aí que foram trazidos dentro dessa pesquisa, que esse consumidor ele deve retornar. Então, até dentro da proposta da Brasel, a gente propõe que seja algo lento, a gente propõe que a gente abra os bares e restaurantes já dentro de uma primeira retomada do comércio, com 30% dos seus negócios funcionando, e isso vai crescendo à medida que for avançando a pandemia. Então, eu vou disponibilizar para vocês essa pesquisa. Eu não vou me estender mais para não tomar mais o tempo, acho que eu já tomei o tempo demais, e passo a bola aí para o Sebrae para conduzir a nossa live. Obrigado, Tiago, aí pelas palavras. Eu acredito que esse estudo aí é a grande mina de ouro, o mapa de ouro aí para o empresário que quer se adequar a esse novo momento. E trazer esses dados, né, são informações locais, pessoal. Isso aí é Alagoas, né? Então, pegar essas informações como base aí para fazer as medidas que o Emerson agora vai ajudar vocês a clarear o caminho para essa retomada é de fundamental importância. Então, aproveite aí o chat para colocar as dúvidas que tiver. No final da apresentação do Emerson, a gente vai responder algumas perguntas e aproveitem o máximo, que esse cara aí é um fenômeno aí no ramo de alimentação e tem muito a agregar com a gente. Então, com vocês, a palavra aí, Emerson Amaral. Obrigado, Luciano, obrigado aí, Vinícius, Sebrae, Alagoas, por essa oportunidade de a gente estar junto, né? Parabenizar aqui as belíssimas falas aqui, né, no meu amigo aí, Alfredinho, aí, Alfredo Dacal, aí, que suas palavras foram emocionantes, viu, Alfredo? Foram muito bacanas, já recebi mensagens aqui falando da sua fala aí, muito bacana.
E, Tiago, poxa, parabéns aí, principalmente com o seu posicionamento de liderança à frente aí de um setor que, com certeza, está sendo um dos que tem sofrido tanto, e na sua posição aí para gerar otimismo e, principalmente, atitude, né, do empresário aí do setor. Bom, esse momento agora não necessita descrição para todos nós, que seja na vida profissional, que seja na vida pessoal, né? Quantas mudanças nós estamos vivendo, né? E também quanto aprendizado nós estamos também. Haja vista o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu estou aqui de Brasília e aqui podendo estar participando aí desse encontro aí com pessoas tão sábias, né, como a gente está vendo aqui. Então, isso é muito positivo e isso está impactando todos nós, na vida pessoal, social, enfim, no nosso dia a dia, né? O que acontece? A maior parte das empresas de alimentação, e isso inclui as padarias, confeitarias, também os restaurantes, apesar dos restaurantes já estarem um pouco mais antenados, principalmente com os aplicativos que já existiam, né, de delivery, mas muitos ainda, ou posso dizer praticamente a maioria, não tinha essa visão desse mundo digital, né, esse mundo virtual, como um grande foco. Tinha uma participação, tinha uma presença, né, participava de uma rede social, colocava ali uma foto instagramável, como se diz, tinha uma presença, mas a geração de negócio em si, ela nem sempre estava focada nesse mundo digital, virtual. Por isso que eu tenho falado muito que a gente tinha um grande percentual de participação no mundo, né, no modelo operacional offline, eu diria aí algo em torno de 80%, 90%, e 10%, 20% num modelo online. E a gente teve que migrar isso da noite para o dia, né? E isso tem um impacto muito grande. Um impacto muito grande, por quê? Porque nós, empresários, nós tivemos que aprender a lidar com esse mundo digital, né? Ou seja, como eu falar para o meu cliente, como eu vender para o meu cliente. E tem um outro detalhe aí muito importante, que o cliente também teve que aprender a como comprar, como consumir e como saber também o que você tem disponível para vender, né? Então, é um aprendizado para todos nós, estamos todos nós num momento de aprendizado muito intenso e que necessita ser muito rápido, né? É isso mesmo, necessita ser muito rápido. Emerson, mas eu já participava de rede social e tudo, né? Eu vi vários casos que a gente tem acompanhado e apoiado, que o empresário já tinha uma participação relativamente interessante nas redes sociais, né? Com 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. E foi aí que eu falei, mas espera aí, esses seguidores aí, eles estão te gerando alguma coisa? Como é que está o trabalho? Não mudou nada na minha vida, né? Não mudou nada no meu negócio. Por isso que eu tenho uma frase que eu falo que like não paga boleto, né? Eu sempre lembro de um amigo meu que postou no Dia da Mulher desse ano, em março, né? Mal sabíamos que estávamos para viver o que nós estamos vivendo, em Dia da Mulher, colocou uma foto, ele tem um restaurante, colocou uma foto das suas funcionárias mulher parabenizando. Eu falei, olha, legal, muito bacana, mas o que isso está te gerando efetivamente de negócio? Além, lógico, que é importante a visão institucional. Então, gente, o que eu quero dizer é que a gente tem sim que ter uma presença, tem que sim que ter uma imagem, mas tem que impactar em negócio, né? Isso, gerar negócio, isso é importante a gente estar ciente. Bom, delivery. Delivery não é mais diferencial, delivery é commodity, né? É uma commodity, ou seja, a gente tem que ter delivery dentro do nosso negócio. Antes da pandemia, já falávamos sobre hábitos de consumo, né, de alimentos, e a gente já falava da questão das pessoas sem casa, ou seja, que elas não tinham exatamente uma casa que ela ficava, a casa era trabalho, o trabalho era casa, e assim vai.
né? Então, ou seja, hoje isso agora está mais importante, né? Mais pesado ainda, porque a casa virou trabalho, né? E o trabalho virou casa, as coisas estão se misturando, né? E eu quero ter acesso ao que eu comia quando eu podia transitar na minha casa, né? Então, ou seja, eu preciso me apresentar em cima disso. E aí tem algumas empresas que, por isso que eu mais ainda gostei da fala do Thiago aqui, porque tem algumas empresas, não, Emerson, depois que passar a pandemia, eu vou ver isso aí, vou fazer isso aí, que aí acho que vai ficar melhor. Gente, o que a gente tem falado, e o Luciano até falou aqui agora, né, e eu tenho falado que esse novo normal que nós vamos viver, que não é igual ao que a gente vivia antes, né, esse novo normal, ele já é agora, né? Se você for esperar aí a pandemia passar, você tem que ter aí uma perspectiva aí de aplicação das vacinas efetivamente nas pessoas. E isso nós estamos falando aí de um horizonte aí, talvez próximo aí de 1 ano, né? Ou seja, nós vamos ter que saber conviver com as máscaras, saber conviver com os ambientes mais distanciados, enfim, é um processo de um novo, realmente, aprendizado, né? Ou seja, nós precisamos, que foi uma fala que o Thiago também colocou aí, que eu gostei muito, o agora, temos que ter atitudes agora, de nos adaptarmos agora, isso é muito importante, né? E, diante desse cenário todo, foi bem falado aqui também pelo Alfredo e também pelo Thiago, da questão da sua reorganização financeira, de redução de custo. O que aconteceu aí? Eu tive situações de acompanhar empresas onde, mesmo com a queda de venda da ordem, por exemplo, de 50%, ele conseguiu reduzir a equipe no máximo 30%, mesmo com os benefícios que o governo soltou e etc., né? E isso, na verdade, faz com que, muitas vezes, a gente tenha pessoas, às vezes, ociosas. E daí a necessidade de nós reinventarmos o negócio, né? Nós precisamos reinventar o negócio, reinventarmos o modelo de trabalho, o modelo de atendimento e de venda para o cliente, né? Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui o seguinte, sim, todos nós, padarias, confeitarias, o próprio restaurante, nós tivemos que repensar o nosso mix, repensar o nosso cardápio, enxugar o cardápio, né, enxugar o mix de produtos. Por quê? Sim, com uma redução de fluxo de cliente nas ruas, por motivos óbvios, né, ou seja, a chance de consumo dos produtos, ela diminui, também por motivos óbvios, né? E com isso, o que a gente tem feito? A gente tem focado nos produtos que já eram mais vendidos e focados com eles na loja. Lógico, ressalta aqui algumas restrições que mudaram o hábito de consumo do cliente, aonde esse cliente ele tem preferido por produtos que têm um shelf life maior, ou seja, que tem uma vida útil maior. No caso das padarias, por exemplo, nós vamos colocar aqui a questão dos pães embalados, né, dos bolos, enfim, dos produtos que têm uma durabilidade maior, porque ele consegue consumir a hora que ele quiser, né? No caso dos restaurantes, eu tive vários clientes aí de restaurantes trabalhando os pratos congelados, pratos resfriados, né, que o cliente tem ali um tempo ali para poder ele estar consumindo, e isso veio trazendo isso aí, né, como algumas alternativas que foram aparecendo, né, e isso tem trazido alguns resultados, e o que eu quero dizer com isso é que isso se encaixa a uma redução do mix que a gente tem, consequentemente eu tenho um gasto de menor número de pessoas, que consequentemente eu tenho a garantia de uma melhor produtividade. Entendo que isso veio para ficar, com algumas exceções. O que aconteceu? Como bem mostra aí a pesquisa, né? A maior parte das pessoas estão cozinhando em casa. Então, o que está acontecendo? Por quê? Com aquele ocorrido, né, do início da pandemia, as pessoas com medo de abastecimento foram principalmente aos supermercados, se estocaram, né, com um volume muito grande e começaram a cozinhar em casa, que seja por hobby, que seja até por uma redução de despesa. Com o passar do tempo, que é mais ou menos o tempo que a gente está agora, as pessoas já estão cansadas de cozinhar, ou cansadas até do próprio tempero, e já estão procurando alguns restaurantes, padarias, confeitarias, com alguns produtos diferentes, nem que seja para completar o cardápio do dia.
Então, eu tenho aí algumas padarias, alguns restaurantes aí que estão vendendo alguns pratos isolados separadamente, que vão complementar a refeição, inclusive, do dia a dia. Então, são algumas alternativas que a gente vai buscando e se adaptando aí ao novo hábito de consumo. Quero dizer também, gente, que é o seguinte, que nós não temos como saber exatamente o que será o novo hábito de consumo, como nós vamos lidar, na verdade, com o cliente. Estamos vivendo um dia após o outro e aprendendo diariamente como a gente pode estar ofertando um produto que vai se adequar à necessidade do cliente. O que eu posso dizer é que esse momento agora, o cliente já está se permitindo de comprar alguns produtos de maior valor agregado e de produtos, né, diferenciados. Ele já cansou ali, vamos dizer assim, dos produtos que ele já estava comprando, né, já estava consumindo e produzindo na sua casa, e ele já está procurando alguns produtos diferenciados, né? Então, isso está sendo uma coisa interessante. Emerson, mas o cliente, ele não tem dinheiro. Olha, segundo a própria pesquisa que foi apresentada aí pelo Tiago, olha só, quase 45,9% da população não foi afetada ou foi levemente afetada. Ou seja, isso quer dizer que a metade da população ela está relativamente do mesmo jeito. Obviamente, por questões emocionais, ela tem também mais receio de gastar. Mas esse receio de gastar, ele é quebrado desde que eu provoque, né? Quer ver uma provocação que aconteceu agora no último final de semana, Dia dos Namorados, né, que a gente teve ali. Ou seja, nós tivemos uma data bem interessante comercialmente falando, e que quem fez um bom trabalho provocou, como foi dito aqui agora pelo Alfredo, né, provocou o cliente e ele consumiu algum produto diferenciado na sua loja. Então, tudo depende de ações que estão sendo feitas para poder provocar. Eu tenho uma região do país aqui que o pessoal está fazendo um festival gastronômico delivery, né? Ou seja, vários restaurantes, né? Algumas padarias também, e fazendo um festival gastronômico delivery, ou seja, eu tenho que provocar o cliente do consumo, nem que seja no delivery, e essa é uma provocação, né? Então, ou seja, são ações que a gente vai adaptando. Em relação à loja física em si, né, que a gente sabe que ainda tem algum fluxo, pelo menos nas padarias, né? O que a gente tem trabalhado muito é maior volume de produtos também já embalados, para o cliente já pegar e levar, né? E esses produtos, isso facilita a operação do atendimento, para que dentro dessa operação do atendimento a gente possa ter um número menor de pessoas. E isso fez com que muitas das lojas que têm mobiliários com autosserviço, né, com self-service, a gente tem exposto produtos ali naqueles mobiliários, porém todos embalados, devidamente embalados, nas suas respectivas temperaturas, para que o cliente possa pegar e já levar para casa aqueles que estão passando por ali. Outra linha de produto que a gente está também trabalhando são os produtos to go, né? São aqueles produtos que eu já pego, já vou andando e consumindo eles. São o quê? Sanduíches prontos, saladas prontas, saladas de frutas, saladas de folhas, né? Todos pratos já prontos, algumas coisas já prontas, que sirvam de lanche ou de uma refeição já pronta e que muitas vezes nem requerem, eu vou requerer ali até mesmo um talher para poder estar consumindo. Isso também tem ajudado muito, né? Tem ajudado muito dentro da operação. Vejam que eu estou procurando aqui na minha fala, sempre estar trazendo aí para vocês informações práticas e objetivas para, sim, gerar impacto de venda. Porque, por mais que a gente discuta aqui as questões de CMV, custo operacional, o que mais está impactando as empresas, sim, é a queda de fluxo de clientes, que, por consequência, né, uma queda de venda. Agora, eu quero ressaltar que queda de fluxo de cliente não quer dizer que é permissível a queda do ticket médio, que é a média de compra por cliente. Eu tenho dito que quando há queda do ticket médio é porque você está tendo rupturas na sua loja, ou aquele produto ou serviço que você ofertava antes, você não adequou esse produto ou serviço para a realidade que você tem agora, né? Então, essa é uma necessidade, essa é uma realidade que a gente precisa estar muito atento. Quero reforçar, não se justifica a queda do ticket médio, e muito pelo contrário,
Os clientes que compram no delivery, normalmente o ticket médio é em torno do dobro ao triplo de o ticket médio da loja física. Então, isso depende muito também do nosso trabalho, né? E a outra coisa que eu quero dizer, nós precisamos trabalhar muito a comunicação com o cliente. Eu tenho que comunicar a ele, eu tenho que explicar a ele como que eu estou trabalhando. E eu tenho procurado, né, acompanhar alguns trabalhos de algumas empresas para poder a gente estar vendo, né, como elas estão operando. E eu tenho dito também que muitas empresas, isso eu digo para restaurantes, padarias, confeitarias, estão dizendo que não estão vendendo mais por problemas do Covid. E eu quero dizer para vocês que é uma mentira, né? Oh, como assim, Emerson? Né? O que eu quero dizer é que tem muita loja que, primeiro, ela não está tendo o produto para poder vender. Está tendo ruptura, gente. Está faltando produto, está deixando acabar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, com a queda de venda, o pessoal começou a reduzir tanto a produção que começou a cortar na própria carne. E sem o gerenciamento efetivo de controle de produção, muitas empresas acabaram com um índice de ruptura muito grande. Então, está faltando produto, está deixando faltar produto nas lojas. E isso está acontecendo de uma maneira muito séria. Né? É o famoso tem, mas acabou. Né? Isso está acontecendo muito. Mas existe também a necessidade de eu trabalhar bem a comunicação com o cliente. Eu quero dizer, vou relatar aqui duas experiências. Primeiro, uma com restaurante, né? Eu vi um restaurante numa determinada cidade, pela rede social, que ele estava servindo refeição. Eu, então, falei, deixa eu ver como é que eu consigo falar com ele. E através desse consigo, era numa rede social, e eu encontrei um link que até caía no WhatsApp. Falei, bacana, que legal a iniciativa. Dentro dessa iniciativa, eu peguei e mandei um bom dia. E aí, rapidamente, me responderam com um bom dia, né? E eu falei assim, vocês servem refeição? Né? Almoço? Né? E aí, a pessoa que atendeu respondeu, sim. Esse sim, ele permaneceu ali por algo em torno de uns 5 minutos, e eu não tive mais resposta, e eu então falei, não, eu quero insistir. E eu perguntei, qual o cardápio, né? Porque eu quero almoçar, eu preciso saber o que você tem para eu comer. A pessoa pegou, me mandou 24 fotos de todos os pratos que ele tinha dentro de uma espécie de buffet, que creio eu que ele montaria dentro do que eu gostaria de que fosse montado. Ou seja, as fotos eu não conseguia identificar o prato, não sabia exatamente o que era, então ficava muito difícil para eu poder escolher. Né? Então, isso é um ponto. Eu tenho uma situação também eu acompanhei de uma padaria, e essa padaria, ela pegou e tinha o WhatsApp para fazer pedido para o cliente. E aí, só para poder encurtar aqui a conversa, a atendente gastou 1 hora para pegar um pedido no WhatsApp que o cliente gastou quase R$25. Gastou 1 hora. Porque ela perguntava o que tinha, aí tinha que tirar a foto para mandar para a cliente, para ela poder ver o produto e saber se ela queria ou não queria. Tinha a questão da quantidade, que tinha que saber a quantidade, tinha que saber o preço, enfim. Quero elencar aqui esses 2 pontos para mostrar que o seguinte, essa é uma realidade da grande maioria de nós. Então, eu quero dizer aqui alguns pontos que nós precisamos nos organizar também para essa nova maneira de atender o cliente. Né? Não me entenda o que eu estou acusando ou apontando essas empresas que elas não estão preparadas. Muitos de nós, mesmo grandes empresas, tá? Elas não estavam preparadas. Então, quem dirá o pequeno? Isso eu estou só constatando que é uma realidade onde nós precisamos também reconhecer que a situação não é a situação simplesmente das pessoas não terem dinheiro. Recebi essa notícia também de um gerente de uma loja, virou para mim e falou assim, Emerson, a venda não foi boa, porque as pessoas estão sem dinheiro. Eu falei assim, olha, mas isso não pode ser verdade. Né? Se fosse alguém aí de Alagoas me falando, eu ia falar aqui agora. Não, mas 46% da população, ela não sofreu praticamente nada com essa situação do Covid. Né?
Ou seja, gente, nós precisamos provocar, ter provocação e, ao mesmo tempo, nos estruturar. Então, vamos lá. Como que é isso, Emerson? Primeiro, gente, é importantíssimo manter comunicação frequente através das redes sociais, tá? Frequente, eu tenho falado. Primeiro, como as pessoas não têm vida social, a vida física, né, tradicional, a vida social dela são as redes sociais. Então, você precisa marcar presença na vida das pessoas através da sua participação nas redes sociais. Isso é extremamente importante, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa, acompanhe o que estão falando da sua empresa, que seja no Google, que seja nas inúmeras redes sociais. Procure saber, as pessoas, eu tenho visto muito, as pessoas perguntam, as pessoas questionam, as pessoas inclusive reclamam, né? E ninguém responde, gente. Eu sempre tenho falado, errar é humano, permanecer no erro, não. E aí, o que acontece? Quando se erra e você responde, falando as ações corretivas, o cliente se sente satisfeito e ele vai estar te procurando de novo. E aí, uma pessoa me falou assim, Emerson, como é que eu faço para as pessoas pedirem mais no meu delivery, né? Que seja nos aplicativos que a gente tem aí, que é a atuação nacional, iFood, Uber Eats, entre outros, né? Como é que eu faço? O que eu tenho mais visto é o seguinte, o cliente, e está aqui na pesquisa também, na pesquisa está falando aqui que 63,6% da pesquisa aí de Alagoas, 63,6% tem um bom nível de confiança mais no delivery, mas em quem ele já conhece. Ou seja, gente, o cliente do delivery, o cliente que vai te comprar por alguma plataforma ou por algum meio de comunicação digital, virtual, são pessoas, são clientes que te conhecem, que sabem de você. A questão toda é que muitos de nós até conheciam o senhor João, a dona Maria, que vinha na minha padaria ou que vinha no meu restaurante, e eu já sabia exatamente o que eles queriam e como eles queriam. Porém, o meu contato com eles, eu tinha uma referência de onde eles moravam, pelo bairro, alguma coisa assim, uma rua, mas eu não tenho um contato direto com esse cliente. Eu tinha contato com ele quando ele vinha né, na minha loja, no meu restaurante, na minha padaria, e eu mostrava para ele os produtos e eu perguntava para ele o que ele estava querendo, o que ele estava precisando, ou sugeria para ele. Só que agora ele não vai. Então, o que importa nesse momento agora é eu ter o contato do cliente. E esse contato hoje, gente, as redes sociais é um excelente contato, mas o contato mais direto com o cliente hoje chama-se WhatsApp. O WhatsApp, as crianças de 5 anos e as crianças de 100 anos, todas elas sabem usar o WhatsApp, sabem se comunicar com o WhatsApp. Então, é importante que a gente foque também nessa comunicação e ter o contato do WhatsApp. Creio eu que você já teve ou tem algum contato. Aí eu tenho falado, como o Alfredo colocou aí, coloca um caderninho no caixa para você pegar ali os contatos do cliente, o nome dele, o número do WhatsApp dele, fala que você vai manter contato com ele, né? Pega o seu caderno de encomendas, a sua lista de reservas do restaurante, né? Ou seja, busque tudo que você já teve contato um dia e volte e retome esse contato com o cliente, e por que não? Pelo WhatsApp. E uma vez feito isso, você precisa manter esse contato pelo menos diariamente, algum contato com ele informando que você está aí, qual o seu mix de produto, o que você tem feito, qual a novidade, qual a promoção. Você precisa manter essa comunicação com ele, porque é através também desse meio de comunicação que você vai explicar para ele como ele pode comprar da sua loja, né? Que seja pelos aplicativos tradicionais, né, os iFood, Uber Eats, entre outros, Rappi, entre outros, né, como também por alguma plataforma que você tenha própria sua, né? Mas é importante que você facilite essa comunicação com o cliente, né? Eu recebi uma informação, quero até que depois o Thiago me confirme ela, né, que a Brasel, inclusive, está com um aplicativo próprio de delivery, que é o POS Cardápio, né, que é gratuito, se eu não estou equivocado com a informação, e que é exatamente para ajudar os restaurantes aí, né, dentro desse processo, dentro desse momento, e que é uma ferramenta que tem ajudado muito, né, muito as empresas que têm
buscado aí esse contato e esse atendimento com o cliente. Tá? Olha só, a outra coisa que a gente tem falado muito, né, também, por que não ampliar o que você pode oferecer de mix de produto? Emerson, mas eu nunca vendi isso. Emerson, mas eu nunca vendi aquilo. Isso meu cliente não aceitava. Pessoal, tudo que a gente viveu, né, do meio de março, pode-se dizer, para trás, tem que ser repensado. Porque o que não dava certo pode ser que dê certo agora. E muita coisa que dava certo antes, haja vista as nossas lojas, né, os nossos restaurantes, que atendiam e davam certo, né, haja vista os serviços que a gente oferecia, e que hoje todos eles praticamente estão suspensos, não funcionam mais. Então, desconsidere várias coisas que você já viveu, várias situações que você já teve com o cliente, para que você possa experimentar novas situações. Experimentar novas situações. E se é que eu também posso deixar um recado, como, né, o Tiago e o Alfredo colocaram, eu tenho falado muito que o momento não é de esperar, né, da esperança no sentido de esperar. O momento é de atitude, é de agir, né? Participar de eventos como esse que a gente está participando. Tenho certeza, o Sebrae Alagoas tem uma série de cursos, tem uma série de consultorias que podem ser absorvidas aí, participadas aí com vocês, no sentido de estar contribuindo com essa melhoria. E, principalmente, experimente o diferente. Num primeiro momento, você pode parecer absurdo, mas pode funcionar sim. Nós temos que repensar. Posso dizer, por exemplo, uma situação que pode acontecer com o restaurante, acontecer também com as padarias, né? De manter produtos refrigerados e eles serem regenerados muito rapidamente. Então, no caso de refeições, a gente tem aí a dinâmica do cook and chill, né? Que é você processar os pratos, refrigerar rápido e os manter refrigerados e regenerar ele rapidamente para diminuir perda e atender a necessidade do cliente na hora que ele quiser. Isso é uma coisa que vai ser colocada. Nas padarias, a questão das estufas de salgados, entre outras coisas, é outra coisa que possivelmente pode ser eliminada, né? Ou seja, nós vamos também manter esses produtos refrigerados e vamos regenerá-los de uma maneira rápida, né? Através dos fornos express aí, vários outros equipamentos que se tem hoje disponíveis no mercado. Então, essa é uma realidade, tá? A questão da dúvida do self-service, eu também, inclusive como consumidor, Tiago, eu torço para que volte, porque eu acho uma modalidade fantástica e você tem uma liberdade de escolha muito melhor para se ter refeição. Apesar de uma situação que a gente tem vivido hoje, esse futuro ele está muito incerto ainda, né? Mas o que eu posso dizer também, e tenho feito isso com alguns restaurantes, simule cardápios, produtos que o cliente possa compor o prato e pedir previamente para que você já os deixe pronto para que ele passe na loja e pegue. Então, faça seu pedido e retire aqui, tem funcionado muito bem nas lojas também, para poder facilitar o atendimento do cliente, né? Faça seu pedido, retire aqui, ele chega, o pedido já está pronto. É até uma espécie de drive-thru, que não é bem drive-thru, mas o cliente fez o pedido, retira aqui, não precisa nem sair do carro. Eu vou lá e vou pagar, e vou te entregar. Isso pode estar pago por um link que ele já vai pagar, ou até mesmo, se for o caso, a maquininha que você vai levar lá para ele. Essa outra coisa que o Tiago falou é realmente uma realidade que já vinha há muito tempo. Em restaurante, você chegar, o cardápio já está no seu celular, você já faz o pedido pelo celular e você já paga pelo celular e vai embora ali, né? Nas padarias, nós já temos aí celular que vai vir já a comanda, que ele já vai entrar, já vai reconhecer, então, que é você ali, já te passa sugestões, você já vai pegar uma série de coisas que já vai estar sendo lançada no seu celular e você já vai pagar essa comanda e já vai estar liberado. Isso já tem isso disponível já. Então, são uma série de ferramentas e de coisas que a gente tem, mas o que é importante é que a gente desencadeie um processo de ações, de iniciativas, de atitudes, para realmente propor um processo de adequação a essa nova modalidade de hábito de consumo
que o cliente está nos demandando, né? Para não extrapolar a hora aqui, que eu estou chegando aqui no limite do horário, né? Então, esse seria o recado que eu queria passar e fico à disposição aí para a gente poder conversar um pouquinho mais e discutir aí outros pontos que não foram falados. Obrigado. Obrigado a você, Emerson, como sempre aí com informações bastante relevantes aí para a gente. Pessoal, quem tiver dúvida pode ir escrevendo aí no chat que a gente vai repassar aqui para alguns dos palestrantes. Mas eu tenho uma pergunta para o Emerson, acho que pode ser a pergunta de todos, ou então uma situação que todo mundo, a maioria das pessoas se coloca, inclusive eu, a gente, por mais que a gente tente, Emerson, se atualizar em termos de redes sociais, plataformas, o tempo todo estão surgindo novas, né? E acaba que quanto mais a gente deixa de encarar esse novo aprendizado, mais difícil a gente fica mais distante de estar com essa comunicação mais próxima do cliente. Então, como você vê o início? Como que seria o início? Então, vamos lá. Eu sou empresário e não tenho habilidade nenhuma com o Instagram, por exemplo. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Assim, eu tenho que tirar fotos do produto, com esse lance da preocupação na biossegurança, será que é interessante eu também fazer vídeos sobre o meu processo de fabricação? Como que seria esse, no dia a dia, o empresário poder compartilhar isso? Que tipo de informação é relevante para o empresário compartilhar na rede social? Excelente informação aí, excelente questão aí, né, Luciano? Eu gostei muito da pesquisa, tá, Tiago? Inclusive, né, li ela com atenção, e eu estava vendo aqui que há a questão de insegurança do cliente, e 68,9% preocupa com a questão de higiene, né, do ambiente. Então, todos nós que possamos mostrar as medidas que nós estamos tomando para gerar, né, gerar a imagem dessa segurança, né, isso seria muito importante para que a gente possa mostrar que a empresa, né, o restaurante, a padaria, está tomando as medidas necessárias para gerar essa segurança, e isso é interessante ser passado também nas redes sociais. Existem as exigências de sinalização no local em si, mas também é importante a gente mostrar isso nas redes sociais. Bom, criar uma rede social é algo relativamente simples, e hoje a gente tem, inclusive, tutoriais de vídeos que ensinam aí a poder estar abrindo, né, a rede social. O que eu sempre tenho colocado? Primeiro, você tem que colocar ali o que você efetivamente tem para vender, o que é o seu negócio, o que você tem para vender, e também dar destaque no seu carro-chefe. Qual que é o seu carro-chefe? O cliente precisa identificar aquilo ali. Né? E a outra coisa você tem que gerar uma provocação para o cliente de por que ele deve comprar aquele produto seu ao invés de comprar de uma outra empresa. Por que ele deve comprar? Não é? Preço é sim uma das estratégias para se convidar, mas convidar o cliente para consumir. Mas eu quero ressaltar que o preço, com a situação da pandemia, ele ficou menos relevante para o consumidor, tá? Ele ficou menos relevante. Não estou querendo dizer que ele seja desprezível, mas ele ficou menos relevante. Hoje o cliente está muito preocupado em chegar sim na casa dele com segurança, com a qualidade que ele espera e principalmente com o tempo que ele espera. Né? Quer ver uma situação? Eu sou muito questionado em várias cidades para que eu indique, Emerson, qual empresa que pode me entregar aqui na minha casa, por exemplo, agora, produtos juninos para poder consumir aqui na minha casa? Emerson, qual loja que pode me entregar aqui uma torta, um salgadinho, um doce, para eu poder estar comemorando o aniversário de alguém? Emerson, eu vou fazer um jantar aqui de aniversário de casamento, qual restaurante que conseguiria me entregar aqui um jantar bacana para eu poder estar trabalhando aqui? Então, a gente precisa comunicar isso para o cliente, falar o que a gente tem.
Não é fácil. Não é fácil por quê? Porque o cliente nem sempre ele enxerga só na rede social. Por isso que a gente tem usado também os meios offline para poder comunicar com o cliente. Que meios são esses? É a faixa, é o banner, é o cartaz, é o folder, que a gente explica para ele como ele usar as plataformas digitais, quaisquer que sejam elas, entre elas os aplicativos, por exemplo, como também ele poder usar também o seu WhatsApp, como ele poder usar também o seu cardápio digital para que ele possa encontrar aí. Então, esses são alguns caminhos que a gente tem feito para trazer o cliente e, ao mesmo tempo, ensiná-lo do que a gente tem hoje disponível. Então, isso também é muito importante, tá? Ok, Emerson. Agradecer o pessoal aí que está interagindo no chat, falando aí, elogiando aí os palestrantes. Tem uma pergunta aqui do Kleber, que é se é possível compartilhar os conteúdos em vídeo nas redes sociais. Conteúdos em vídeo nas redes sociais? Eu acredito que porque ele fala assim, é possível compartilhar os conteúdos em vídeo? Então, se for nas redes sociais, eu mesmo posso responder que sim, as redes sociais você tem tanto a possibilidade de escrever textos, imagens e vídeos, o que dá uma aproximação, não é, Emerson? Maior ainda em tempo real, né? Inclusive, você pode até fazer transmissões como essa aqui, compartilhando lá suas medidas e suas adaptações. É preciso, no entanto, né, Luciano, ter cuidado por conta da banda, né? Nem sempre você consegue, com o aparelho móvel, dependendo do que o usuário tenha, ter o carregamento desse vídeo, né, o formato do vídeo, o tamanho do vídeo, tudo isso tem que ter um planejamento bem feito, porque senão você põe vídeos muito longos, tem que ser algo que realmente ajude a compreender o serviço que você vai receber, ou o produto que você vai consumir. Senão, eu acho, não sei o que é que o Emerson tem a opinar sobre isso, mas a experiência que eu tenho de acessar conteúdos mal produzidos ou muito longos é frustrante. Sim, né, senhor Vinícius, é verdade, porque hoje, né, a tecnologia, ela tem falhas e realmente a questão da qualidade da internet, isso pode prejudicar, né? O que a gente tem, às vezes, compartilhado alguns vídeos, sobe ele para um YouTube, por exemplo, e compartilha em link, que aí ele pode baixar dentro da necessidade, porque os vídeos muito pesados também, às vezes é difícil de se abrir num celular, que seja para uma rede social, ou que seja até mesmo, né, pelo WhatsApp, né? Uma coisa interessante, pegando a questão de vídeo, questão de live, como o Luciano colocou aqui, nós temos feito um trabalho muito bacana, quando eu consigo fazer isso loja física, o Clodoal também colocou aqui a questão do sorteio, né, pelo WhatsApp, a gente tem feito sorteios na loja física, né, de produtos que você tenha na sua loja. Na troca, o cliente precisa preencher um cupom e colocar o nome dele e o WhatsApp, né? Então, quando ele coloca isso, eu começo a ter contatos dele e eu vou poder estar usando, né? E esse sorteio, nós temos feito lives, ou seja, ao vivo, o sorteio ele é feito ao vivo, e depois a gente pode subir ele para o IGTV e ficar lá disponível para quem quiser, né, tá conferindo. Então, isso é muito bacana, que você pode estar utilizando aí das ferramentas que são gratuitas aí para a gente estar utilizando. Uma outra coisa bacana que a gente pode utilizar, e eu acabei não falando aqui, é o WhatsApp Business, né, que ele já tem alguma série de respostas automáticas, você consegue colocar ali alguns menus ali, alguns cardápios ali, e você consegue, de alguma forma, ter um atendimento mais profissionalizado. E uma informação recente dessa semana, né, é que o WhatsApp ele já vai permitir aí fazer pagamentos por ele mesmo, porém, até onde eu tenho de informação é que as taxas elas são um pouco elevadas. Eu tive uma informação, ainda não confirmei, de uma taxa de 3,99%. Né? Então, isso ela está um pouco pesada ainda. Ok, Emerson. Agora eu queria pedir os palestrantes para ligarem suas câmeras.
darem suas considerações finais para a gente encerrar aqui o evento, que, ao meu ver, foi bem proveitoso e acredito que o pessoal gostou também. Então, quem quiser pode iniciar aí as palavras. Bom, da minha parte, queria, sem dúvida, agradecer, dizer que foi uma super aula aqui, e o que, para mim, ficou evidente é que esse é um dos setores, até pelo impacto que sofreu, que aprendeu muitas lições. Já vinha, né, como o Tiago colocou, o próprio Emerson e o Alfredo, um setor que já vem em transformação, né? Já vinha tentando incorporar inovações, enfrentar concorrências de onde não imaginava, né, ou que pelo menos não tinha uma previsão no curto prazo, com os diferentes espaços que fornecem o mesmo tipo de serviço, né, de alimentação. Então, já é um setor que vinha bastante desafiado, né? E essas aprendizagens, né, fizeram, e uma boa leitura da crise, né, fica muito claro aqui pela visão empresarial de todos, né, que tem muita clareza aí dos desafios, né? Muitas aprendizagens, né, aceleradas por essa crise, né? A adoção de protocolos, antecipando-se, como muito bem colocou, né, o Tiago, né, o próprio Alfredo, o Emerson, já agir agora, né? Não esperar para quando o carnaval chegar, não, começar agora se preparando para o que virá numa retomada gradual. E essas lições aí passam pelos protocolos, pela adoção de tecnologia, uma nova forma de se comunicar, informar o cliente, lidar com a omnicanalidade, uma pluralidade de canais. Isso é novo. Muita gente só tinha um canal, né? Passa a ter agora uma diversidade deles, ainda que tenham alguns mais queridinhos, né? E mais fáceis de adoção, como foi colocado aqui pelo Emerson, no caso do WhatsApp, né? E alguns apps que já têm um domínio grande de quase metade do mercado, como colocou o Tiago. Quer dizer, a incontornável atenção à biossegurança será, sem dúvida, parte de qualquer modelo de negócio que lide com alimentação, que lide com gente, né? Isso também ficou claro que o setor absorveu e está se preparando. E a necessidade de uma colaboração entre as redes, entre a cadeia, né, para poder atender bem esse novo cliente, né, um cliente que traz novas preocupações, que foi, de alguma forma, mimado e uma super atenção foi dada a ele nesse período, do ponto de vista de tentar captar, tentar trazê-lo para um relacionamento, né, aqueles que se mantiveram comunicando, né, e tem razão o Emerson, uma das questões fundamentais de todo o debate de marketing que eu vi nesse período foi mantenha o canal aberto, fluindo, né, ainda que você não funcione, mantenha esse canal de comunicação, vá dando informações, na medida que você abrir uma possibilidade nova, vai informando. Então, aqui, belíssimas aprendizagens, eu agradeço muito, acho que todos que puderam ouvir, participar, e que terão oportunidades, porque isso fica gravado, fica na nossa plataforma, né, nós damos atenção, enviamos também. Então, muito obrigado aí por todo esse compartilhamento aí e pela participação aqui nesse webinar. Obrigado, Vinícius. Tiago, considerações aí? Só agradecer, gostei demais aí do direcionamento do Emerson, eu acho que pontos importantíssimos, eu acho que Vinícius fechou aí com chave de ouro, falando sobre essa questão de manter o relacionamento, manter o contato, essa parte de mídias sociais, ela é fundamental, né, não adianta trabalhar com amadorismo dentro desses meios, porque o cliente, ele tem pressa, ele tem agonia, inclusive, de esperar. 2 minutos já é muito tempo. Então, tudo precisa ser muito imediato, respostas muito rápidas, e eu acho que foi de grande conhecimento aí para que Emerson trouxe para todos os nossos associados que estão aqui acompanhando a live. Então, agradeço aí a oportunidade a todos, inclusive, de poder participar desse momento. Obrigado a você, Tiago. Alfredo? Exatamente, um momento de agradecimento pelos conhecimentos, né, totalmente oportuno. E a mensagem final para todos os colegas é
força, gente, né? Vamos adiante. Era um dos lemas que a gente passou um tempo à frente da BIP Jovem e o lema era avante. Então, avante que nós iremos passar, nós iremos vencer essa fase. É somente isso aí. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Alfredo. Emerson. Bom, eu queria só, mais uma vez, agradecer aí, parabenizar esse belíssimo trabalho que todos têm feito aí, né? Desde o Sebrae, que é um parceiro incondicional aqui do setor de alimentação, o nosso muito obrigado. Tiago, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho à frente aí desse setor, que eu sei que o desafio é grande, e não tão diferente como aí eu sei também o Alfredo aí, com essa linhagem de primeiríssima aí, que é da família, né, com o pai aí também, que sempre à frente, trabalhando aí pelo setor e com muita doação e dedicação, né, para o bem comum, né, de um setor. Parabéns e muito obrigado. Eu queria só convidar o pessoal que a gente tem, né, na rede social @consulteideal. A gente tem feito várias dicas, colocando lá, inclusive de vários projetos e ações que a gente tem desenvolvido com o Sebrae, né, @consulte com temudo ideal. A gente tem passado várias dicas lá diariamente para o pessoal, para tentar, de alguma forma, ajudar aí a todos. Tá bom? Obrigado e conte conosco. Só uma informação, você me lembrou de uma coisa, eu estou compartilhando com vocês aí o redeabrazel.com.br, é uma rede de relacionamento da Brasel com muito conteúdo sobre o nosso setor, inclusive para você, Emerson, eu acho que vale muito a pena acessar e fazer parte aí da nossa rede. Então, deixo o convite a todos. Sebrae sempre parceiro, inclusive de forma nacional, desses projetos da Brasel, Rede Abrazel, Conexão Abrazel, todos eles. Um abraço e obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os palestrantes e, principalmente, obrigado a todos os participantes que ficaram até o final, os que entraram, que assistiram um pouquinho, pegaram a dica. Muito obrigado. Só reforçar aqui que o Sebrae, a gente tem esse propósito. O nosso 0800 é o 0800 570 0800. A gente está com um programa chamado Adapt, que são um bloco de consultorias para ajudar vocês a potencializar essa retomada. Então, todos esses temas com consultores especialistas de forma gratuita para vocês. Então, é uma ótima oportunidade. Entre em contato com o 0800 e já marca a sua consultoria. Lembrando também que o certificado desse evento, daqui a mais ou menos uns 4 dias, vai estar disponível em loja.al.sebrae.com.br. No mais, quero agradecer a presença de todos, novamente dos palestrantes, e fiquem todos com Deus.